Amém. Boa noite, amigos, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bom, estamos aqui mais uma noite em nome de Jesus, como já havia dito, né? 19h20, tínhamos um encontro aqui marcado para continuar compartilhando a palavra de Deus. E mesmo assim, né? Um minuto atrasado, mas glória a Deus, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, oficialmente vamos dando início aqui a esta live de hoje, em nome de Jesus, compartilhando a palavra de Deus, ministrando a mensagem do Senhor para estes tempos, né? Para o Brasil. Está meditando aqui e lendo a palavra, lendo a Bíblia, e como que para mim mesmo, né, como que dentro de mim existe aquela voz que diz: se eu te trouxe, né, se você está aqui neste país, nesta nação, então a mensagem que tem que sair da tua boca tem que ser focada nesta nação. É para esta nação. E não é à toa, claro, esse pensamento não é um modelo no caso, né? Mas tem certa razão esse pensamento que passou pela minha cabeça, porque no ano 2008, estando eu lá na base da Jocum Manaus, aqui, né, no bairro Tarumã, fazendo o meu devocional de oração de manhã, de madrugada, né, eram como 5 e algo da manhã, e o Senhor trouxe essa palavra para mim, que o Brasil seria a minha plataforma ministerial, que Deus me trouxe para cá com um propósito e tal. E não foi à toa não foi à toa, né, o fato de eu, muitas vezes, quando eu estava na base da Jocum, eu pedir de Deus que me dera a língua portuguesa para poder pregar a mensagem do reino de Deus aos brasileiros, na língua dos brasileiros, né? Uma linguagem onde eles possam e venham entender na sua linguagem, apesar de eu ser estrangeiro, apesar de eu ser venezuelano e a minha linguagem natural seja o espanhol. Mas glória a Deus, e o Senhor me deu a graça, o Senhor me deu o dom, porque eu acredito que o falar português para mim é um dom, e dom significa presente, realmente é um presente, e realmente acredito que eu preciso e necessito e tenho que usar esse dom para edificar o Brasil, para edificar a igreja que está no Brasil, para levar a mensagem de salvação para o povo brasileiro, porque eu me lembro das minhas orações que eu falava para Deus: Senhor, eu quero pregar na língua dos brasileiros, eu quero pregar na língua deles, eu quero que eles entendam a minha pregação, mas eu quero que eles entendam com a sua língua. Eu não quero usar tradutor, eu não quero usar nenhum intérprete, eu quero pregar na língua deles, eu quero pregar. Então, graças a Deus, e Deus me respondeu, e eu tenho a língua do português. Quizás eu não falo com o sotaque totalmente perfeito como vocês que são daqui do Brasil, glória a Deus, né? Mas eu dou honra e dou glória a Deus, porque, irmãos, Deus tem me dado a graça, o privilégio, a honra, né, de poder me desplazar, me locomover, me movimentar, né, de levar o Evangelho de Jesus por muitos já lugares daqui do Brasil, por muitos estados daqui do Brasil, né? E eu dou glória a Deus, né? A glória é para o Senhor. Então, irmãos, glória a Deus, nessa noite vamos poder compartilhar um pouco, né, do Senhor. Realmente, como eu venho falando a partir de ontem, o Senhor tem permitido dar um entendimento e poder visualizar, né, um ambiente espiritual para as nações, um ambiente realmente pesado, denso, né, e referente ao Brasil, não é diferente, né? Não é diferente. Deus tem mostrado, e os fatos, né, os acontecimentos, tudo aquilo que está acontecendo
na história presente daqui do Brasil, me dá também a entender, sim, necessidade de ter muito e grande discernimento, né, no Espírito Santo. Mas mesmo no Espírito Santo, Deus tem permitido, aleluia, entender melhor ainda e dizer realmente é verdade, é um fato, que o ambiente, que o cenário da nação brasileira está um cenário, vamos dizer assim, um cenário circense, um cenário realmente, como dizem vulgarmente, no algo popular, na linguagem popular, realmente está meio que bagunçado o negócio aqui no Brasil, né? E espiritualmente está pior ainda. Espiritualmente eu dou glória a Deus, né? Porque se umas pessoas comuns, ou se um crente, um cristão comum conseguisse enxergar a dimensão espiritual e da condição espiritual da nação brasileira, eu tenho certeza que essa pessoa nunca mais ia querer voltar a ver o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual no Brasil, irmão, está muito cheio de escuridão, muito cheio de trevas, muito denso, muito pesado, muito carregado, mas não de coisas boas, né? É o desejo do ser humano, é o nosso desejo como seres humanos, é o nosso desejo que tudo corra bem no Brasil. É o desejo que tudo aconteça da melhor forma, da melhor maneira, né, no Brasil. É a nossa vontade, é o nosso desejo, né? E é o nosso clamor. Mas, irmãos, biblicamente, o que diz Deus a respeito do pecado e do pecador? Primeiramente, a Bíblia diz que a causa do pecado, né, ou o fruto do pecado é a morte. Então, o que o pecado produz na vida de uma pessoa, né, o que o pecado produz numa nação, irmãos, consequências ruins. É isso que vai trazer o pecado, é isso que vai trazer tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que se opõe a Deus numa nação, numa pessoa, na própria igreja, tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que rejeita Deus, né? Todo o sistema, né? Todo o sistema que se opõe e que rejeita, né, os fundamentos do Senhor, todo o sistema que se opõe, né, aos princípios do reino de Deus, são sistemas que estão destinados a falir, são sistemas que estão destinados a serem destruídos, né? São sistemas que estão correndo o risco de semear e de colher destruição. E vocês, irmãos que são daqui do Brasil, eu tenho visto e tenho podido compartilhar, conversar pelas mídias, pelas redes sociais, com algumas pessoas que quizás eu não conheço, com outras que eu conheço, né, e compartilhado ideias e manifestado não meu ponto de vista, mas o ponto de vista daquilo que Deus tem me dado pelo Espírito Santo, pelo discernimento e pela palavra de Deus, que hoje vamos poder conversar em nome de Jesus. Irmãos, o cenário da nação brasileira é um cenário que está carente da manifestação de Deus, está carente de Jesus, está carente da presença de Deus. Então, meus irmãos, é mistério do ministério realmente do profeta se manifestar nesses dias, né, do ministério realmente que venha trazer uma abertura dos olhos do Brasil, da igreja, em nome de Jesus. Claro que não, quem vai fazer isso é Deus através do Espírito Santo e da sua unção, que Deus nos dá para levarmos a palavra de Deus, a palavra que vai trazer o colírio para os olhos. Porém, existe algo que se chama decisão. Decisão.
Igreja brasileira, está nas nossas mãos a decisão. Deus nos deixou nas nossas mãos a decisão de escolher, de edificar esta nação a partir, aleluia, a partir do poder do arrependimento, a partir do poder da obediência, a partir do poder da presença de Jesus, da presença de Deus. Então, irmãos, a decisão está em nós. Deus nos deu essa decisão. Deus nos otorgou em nossas mãos a decisão. Então, de alguma forma, eu posso dizer que depende de você e depende de mim. Ontem, o Senhor me deu uma palavra que eu não marquei, não escrevi por nenhum lugar, senão que foi inspirada. Ontem o Senhor me incomodou e trouxe meu espírito esse fogo para levar essa palavra profética para o Brasil, sobre aquilo que Deus está preparando, sobre aquilo que Deus já preparou, sobre aquela nova onda do Espírito Santo que Deus com certeza vai trazer, e que alguns e que muitos já têm usufruído, estão usufruindo dessa nova dimensão, dessa nova temporada, aleluia, desse novo tempo que Deus está formando com as suas mãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos, vocês acham, igreja brasileira, vocês acham que Deus ele sente prazer em manifestar ou trazer destruição para o Brasil? Vocês acham que Deus ele se alegra, ele aplaude quando ele mesmo faz destruição e traz o castigo que nós merecemos como nação brasileira, como pecadores, como uma igreja que tem se enfraquecido por causa do nosso pecado? Deus não se alegra. Diz a palavra que Deus não se alegra com a morte do pecador. Ele não se alegra com a morte do ímpio. Deus não se alegra, Deus não bate palmas. Deus não faz festa, Deus não celebra a morte dos pecadores. Então eu entendo que se Deus não se alegra com a morte de um pecador, imagina com a morte de um justo, Deus se entristece demais. Então eu penso assim, a igreja está em uma condição fúnebre ou uma condição de morte. Segundo a palavra, eu creio que a igreja não está morta, senão que está adormecida em meio aos mortos. Mas segundo o entendimento e a visão do Espírito Santo, ela está em uma condição de morte. E se a igreja está morrendo, que eu creio que não vai morrer, que tudo aquilo que a igreja está passando, apesar de que parece possível uma restauração, um arrependimento, um grande despertar, Deus está com a igreja. Mas Deus, aleluia, Ele se alegra. Ele se alegra quando um justo se arrepende, quando um justo volta para a casa do Pai, quando um líder reconhece a sua falha, quando um líder reconhece os seus erros. Deus, Ele se alegra. Ele se alegra como um pai quando um filho volta para casa, quando um filho ele reconhece que está errado. Deus se alegra. E essa alegria traz uma motivação no coração de Deus que vai gerar uma restauração, vai trazer cura, vai gerar, aleluia, uma intimidade, vai gerar um acercamento de Deus até nós, até a igreja que se arrepende, até uma igreja que reconhece, até uma igreja que realmente se levanta. Deus não está alegre com a condição da igreja. Se Deus não se alegra com a morte de um pecador, com a morte de um ímpio, imagine agora como está o coração de Deus em relação a nós, em relação à igreja, em relação ao povo que se chama pelo nome, em relação a aqueles que deveríamos e que devemos ser, aleluia, um exemplo não somente espiritual, mas moral em todas as áreas para as nações. E por causa disso, irmãos, Deus se vê
não na obrigação. Deus se vê no dever de cumprir a sua palavra, de respaldar a sua própria palavra. Aleluia. E Ele vai fazer isso, como Ele tem feito e como Ele sempre fará. Amém? Então hoje essas palavras que eu vou ler aqui no profeta Zacarias e no profeta Malaquias, irmãos, os dois falam, essas duas passagens que eu vou ler hoje, falam de um dia. Sobretudo Zacarias fala muito daquele grande dia. Fala muito versículo que fala naquele dia. E eu busquei, pesquisei, e fala sempre, dá um entendimento profético de que esse dia está, de que o profeta se está referindo àquele grande dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor, onde todas as coisas vão acontecer, onde Deus vai fazer juízo final, onde Deus vai fazer um ajuste de contas, onde Deus vai fazer um conserto, aleluia, da igreja de forma final e definitiva e pela eternidade. Então, irmãos, eu vou ler em nome de Jesus, para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente eu vou ler Zacarias, capítulo 13, o profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 1 em diante. E eu vou ler, e você vai entender comigo. O Espírito Santo, ele vai te dar entendimento. O Espírito Santo, ele vai te dar convencimento. Ele vai te convencer. Ele vai te dar entendimento. Ele vai te dar discernimento. Ele vai te dar sabedoria. O Espírito Santo agora. Porque nós precisamos entender a palavra de Deus somente e unicamente através do Espírito Santo. Já chega de querer entender as profecias e as palavras proféticas do Espírito Santo, a palavra de Deus, em nosso próprio entendimento humano, porque é impossível. É impossível. É impossível nós queremos entender e discernir algo que é espiritual e eterno, como as palavras de Deus, como as profecias aí inspiradas pelo próprio Deus, na boca dos profetas. É impossível nós entendermos ou querer discernir as palavras de Deus com o nosso entendimento, com a nossa mente, com o nosso intelecto humano. É impossível, irmão, porque as coisas espirituais, nós precisamos discernir, pedir de Deus, pedir do Espírito Santo, para que nos dê entendimento e discernimento das coisas espirituais, porque as coisas espirituais somente podem ser discernidas espiritualmente. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia haverá um manancial aberto para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificar do pecado e da imundície. Versículo 2: e naquele dia, disse o Senhor dos exércitos, tirarei da terra os nomes das imagens, e nunca mais serão lembrados. E também farei cortar da terra os profetas e o espírito de imundície. É que é muito sério. Versículo 3: todavia acontecerá que, se alguém profetizar, dir-lhe-ão seu pai e sua mãe, que o geraram: não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor. Meu Deus. E seu pai e sua mãe, que o geraram, ao profeta, lhe traspassarão quando este profetizar. E sucederá, no versículo 4, e sucederá naquele tempo que todos os profetas se envergonharão de sua visão quando profetizar, nem nunca mais vestirão um manto de pelos para mentir, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho estado no campo como diarista para um amo desde minha juventude. E se lhe perguntarem que feridas são essas entre suas mãos, e ele responderá: com elas fui ferido na casa de meus amigos. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem que chamou a minha atenção. Eu estava buscando outra coisa, eu estava procurando outra perspectiva bíblica. Eu estava procurando outra passagem, outro livro da Bíblia. O Espírito Santo me incomodou e me inquietou e me levou a ler esta parte aqui de Zacarias. E me levou, eu não vou dizer que entender, porque humanamente eu não entendo nada daquilo que está sendo falado aqui.
Eu somente posso entender humanamente daquilo que eu acabei de ler. Mas eu não quero falar palavras de homem para você. Eu não quero falar palavras do meu próprio intelecto para você. Eu não quero ministrar nada da minha própria alma, daquilo que eu posso entender humanamente falando. Eu quero falar para você em nome de Jesus com o poder, aleluia, do Senhor e com o Espírito Santo na minha vida. Então que seja o Espírito Santo de Deus guiando-me, que seja o Espírito Santo colocando palavras na minha boca, nos meus lábios, que seja o Espírito Santo de Deus tomando o controle total e absoluto, que seja o Espírito de Deus sendo glorificado, que seja Ele crescendo, aleluia, sendo glorificado e exaltado, enaltecido, e que eu possa diminuir, que possa desaparecer, que Ele venha se aparecer, que Ele venha se revelar e revelar a sua palavra para a igreja hoje, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Zacarias fala aqui daquele dia. Diz que haverá um manancial aberto para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificar do pecado e da humanidade e da imundície. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante aqui que Deus... Eu queria começar primeiramente falando de coisas boas, né? Ou seja, da parte, vamos dizer assim, a parte que muitas vezes nós gostamos e queremos ouvir. Mas eu não estou falando isso para agradar você, nem porque eu quero ouvir ou quero falar isso, não. É porque realmente eu decido pelo Espírito Santo, decido começar a falar dessa parte boa. Porque eu entendo que é bom porque vem da parte de Deus. Irmão, Deus, nesses dias finais, Deus tem separado nestes dias um manancial aberto para a casa de Davi, para a sua igreja, né? Para o seu remanescente, aleluia, e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificar do pecado da imundícia. Eu me voltando hoje para você, me voltando hoje para a igreja, falando hoje para a igreja hoje em nome de Jesus. Trazendo esta palavra hoje para você, igreja brasileira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus venha ter misericórdia de mim. Que Deus venha ter misericórdia da minha boca, da minha alma, em nome de Jesus Cristo. Mas que a palavra de Deus venha a ser ministrada. Então, irmão, Deus, hoje, o Jerusalém daquele tempo já não existe, mas existe um novo Jerusalém, uma Israel, lá no Oriente Médio. Mas hoje o Jerusalém espiritual, o Jerusalém celestial, aleluia, somos nós, somos a igreja. Então essa palavra é para a igreja, é para o povo de Deus. Jerusalém representa o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo escolhido por Deus. Então esta palavra é para a igreja. Então, irmãos, naquele tempo, na casa de Davi, né, os habitantes de Jerusalém estavam impuros, estavam imundos, estavam em pecados. Mas Deus tinha reservado um manancial, e eu creio que esse manancial vem, aleluia, aleluia, do Espírito Santo. Esse manancial está no fluir do Espírito Santo, aleluia, novamente dentro da igreja. Esse manancial somente vai ser trazido de Deus, vai ser manifesto da parte de Deus na igreja, nas vidas das pessoas, na vida de cada cristão, na vida de cada evangélico, de cada crente. Esse manancial será desatado, aleluia, através do Espírito Santo. Porque é Ele quem traz essas águas purificadoras pela palavra de Deus e no nome de Jesus. Então, irmãos, Deus está dando por sobreentendido de que existe e de que há imundícia na igreja, de que há impureza, de que há falta de santidade, falta de pureza na igreja. Irmãos, nós já sabemos que nós não somos perfeitos hoje, que não existe também igreja local perfeita, não existe uma denominação perfeita, só existe Jesus, Ele é perfeito. Mas como nós somos imperfeitos, como nós estamos buscando e temos que buscar a perfeição em Cristo Jesus, porque Deus nos manda a sermos santos, porque Deus é santo, Deus nos manda a sermos perfeitos, porque o nosso Deus e Pai Celestial, Ele é perfeito. Então nós temos que buscar, nós estamos buscando a perfeição. Porém, em meio dessa busca, em meio desse processo, aleluia, muita gente
temos errado, temos pecado, temos caído. E Deus precisa purificar a sua igreja. Deus precisa purificar a sua noiva. Deus precisa limpar e lavar, aleluia, as nossas feridas. Deus precisa tirar a imundície de dentro do coração da sua noiva, das vestiduras da sua igreja. Deus precisa sarar as feridas da sua igreja. Deus precisa tirar toda a contaminação, toda a poluição de dentro da sua igreja. Em nome de Jesus. Porque mesmo nós sendo imperfeitos, Deus quer nos purificar. Deus quer nos livrar do pecado. Deus quer nos purificar do nosso pecado, da nossa maldade, das nossas iniquidades, que são pecados conscientes. Deus, Ele quer nos purificar com essas águas desse manancial que Ele está falando aqui nessa palavra. E diz que Deus, aleluia, haverá um manancial aberto. Um manancial aberto. Que estará constantemente fluindo, para, não é para o mundo, não é para os povos pagãos, para os inconversos, para aqueles que estão separados de Deus. Não, é para aqueles, diz aqui, para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém. Esse manancial, essas águas purificadoras, irmãos, a igreja vem é para a casa de Davi e para aqueles que habitam, que pertencem, aleluia, à casa de Jerusalém, aos habitantes de Jerusalém, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são de Deus, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram perdoados, aleluia, pelo sangue de Jesus, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Esse manancial é para a casa de Davi. Esse manancial, aleluia, essas águas purificadoras é para nós. É para nós. Está aqui. É um decreto do Senhor, da palavra de Deus. É um manancial aberto para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Então, irmãos, eu creio que esse manancial somente vai ser desatado, aleluia. Essa purificação virá, aleluia. Essa limpeza virá, aleluia, para nós através do Espírito Santo. Ele vai trazer essa purificação, Ele vai trazer essa limpeza, essa santificação pela palavra de Deus, como diz a palavra também, como está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-nos, Deus, com a tua verdade. Tua palavra, Deus, é a verdade. Então é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra revelada, é a palavra que vem do Espírito Santo, é a palavra que vem da boca de Deus, é a palavra que virá para trazer santificação, que trará de volta a purificação na igreja. Aqueles que habitam no Senhor, aqueles que habitam no Espírito Santo, aqueles que, aleluia, precisam ser purificados. Existe um manancial de Deus e está somente no Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus diz que onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Ali há liberdade, Deus envia salvação e vida eterna. Então Deus, através desse manancial aberto, Ele vai trazer, aleluia, purificação do pecado e da imundície para o povo de Deus, para a igreja, para a casa de Deus, para aqueles que habitam em Jerusalém. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E naquele dia, Deus confirma novamente, e naquele dia disse o Senhor dos Exércitos: tirarei da terra os nomes das imagens, e nunca mais serão lembrados, e também farei cortar da terra os profetas e o espírito de imundície. Espírito de imundície. Irmãos, esse espírito de imundície são demônios. É um principado, é uma imundície. Espírito de imundície que operava naquele tempo nos falsos profetas ou nos profetas que tinham se contaminado com o espírito de imundície, que tinham aberto uma brecha para o espírito de imundície, e tudo aquilo que eles profetizavam era imundície, era falsidade, era mentira, era uma ilusão. Deus abre as portas dessa água purificadora
desse manancial para trazer purificação do pecado e da imundícia. Essas duas palavras, purificação do pecado e da imundícia. Só que naquele dia, né, o pecado e a imundícia estão refletidas, aleluia, em idolatria. Diz que, e naquele dia disse o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes das imagens. Eu vou falar hoje dessa terra. Tirarei da terra, irmãos, eu vou me referir hoje ao teu coração como se for essa terra, né? E naquele dia disse o Senhor dos Exércitos, tirarei do seu coração os nomes das imagens. Os nomes das imagens. Irmãos, hoje em dia, você e eu estamos vendo, somos testemunha e temos visto como o povo cristão, como o povo evangélico tem se voltado à idolatria, quizás não de imagens, quizás não de santos, quizás dos próprios homens de Deus. Dos próprios homens de Deus. Vemos essa idolatria e tem criado essa imagem no seu coração, e muitas vezes o seu coração cria uma dependência por essas pessoas e se desenfocam, tiram os olhos de Jesus, tiram os olhos do Espírito Santo e somente querem ouvir e pensam e creem que somente essas pessoas são aquelas que têm a solução para a sua vida, têm a palavra correta e certa para a sua vida. Então eles estão entrando num terreno perigoso chamado idolatria. Então Deus, aleluia, através dessas águas purificadoras, Ele vai purificar do pecado. Ele chama de pecado. Por que pecado? Porque o pecado é tudo aquilo que te separa de Deus. O pecado cria uma barreira, cria um espaço, cria um vácuo, que cria um vazio que te separa, que te afasta de Deus, que te distancia de Deus. Então, a idolatria tinha separado o povo de Israel, aleluia, tinha separado os profetas de Deus, tinha afastado, aleluia, os seus corações de Deus. Estavam separados no seu íntimo do Senhor, mesmo que usavam o nome do Senhor. Diz mais, tirarei da terra os nomes das imagens. Tirarei da terra ou do seu coração os nomes das imagens e nunca mais serão lembrados. Deus vai tirar do seu coração, das suas lembranças, essa dependência por homens. Irmãos, falando agora a nível nacional, a nível do Brasil, a nível da nação brasileira, nós estamos vendo homens. E você, irmãos, eu estou sendo realista hoje agora. Vemos todos os dias homens, crente e não crente, cristão e mundano, ou pagão, idolatrando homens, idolatrando políticos, idolatrando aqueles que estão lá no governo, idolatrando, porque a palavra certa, a palavra correta, a palavra para isso se chama idolatria. Se chama idolatria. Além desse espírito de imundícia operar nisso, porque o espírito de imundícia está operando nisso, que traz essa contaminação, que traz essa poluição para a igreja, que traz essa perca de identidade e da essência do Senhor nos corações dessas pessoas. Bem-vindo, meu irmão Giovanni Oliveira, meu irmão Isaac Pereira. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Saudade do meu amigo e irmão Giovanni. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, sendo realista, você e eu comigo, em nome de Jesus, com tudo aquilo que nós estamos vendo, existe uma realidade no Brasil, existe uma realidade na igreja do Brasil que se chama idolatria. E a idolatria é tudo aquilo que tira a primazia de Deus no coração do ser humano. A idolatria tira Deus do trono do coração do ser humano e coloca uma imagem. E essa imagem pode ser um homem, pode ser uma imagem, pode ser uma figura,
pode ser um partido político, pode ser um time de futebol, pode ser mentira ou engano, pode ser idolatria, rebeldia ou orgulho. Tudo aquilo que se coloca no trono do coração do ser humano se chama idolatria, porque está tirando a Deus do primeiro lugar, e o coração do ser humano depois vai ficar centrado e toda a sua vida vai girar em torno daquilo que está governando a sua vida, ou o seu coração. Mesmo que esteja dentro de igrejas evangélicas, mesmo que digam que não, é uma realidade. E é por isso que Deus tem falado e continua falando que virá um tempo terrível para o Brasil se a igreja, se o povo que se chama pelo nome do Senhor não se arrepende, não clama por misericórdia e se converta dos seus maus caminhos. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmão, Deus tem esse manancial. A boa notícia hoje, nesta mensagem, nesta live hoje, é que Deus tem um manancial aberto. Para quem? Para a casa de Davi, para aqueles que habitam em Jerusalém. Ou seja, Deus tem um manancial aberto para a sua igreja, para o povo de Deus, para todos aqueles que aceitaram Jesus no seu coração, aleluia, e aceitaram o desafio de viver santos para Ele. Aqueles que se decidiram em Cristo Jesus se afastar de tudo aquilo, se separar para Deus e viver para Deus. E fazer e viver a sua vida de acordo com os princípios que estão estabelecidos na palavra e que são revelados pelo Espírito Santo, que opera em nós, que opera nas nossas vidas, se é que de fato o Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? Então Deus traz esse Espírito, esse manancial de purificação através do Espírito Santo, que vem limpar a igreja do pecado, aleluia, que vem tirar a imundícia da igreja, que vem, aleluia, tirar a idolatria da igreja, que vem tirar, aleluia, em nome de Jesus Cristo, a tirar a imundícia daqueles que estão em Jerusalém, daqueles que habitam na casa de Davi, porque Deus quer purificar a sua casa. Deus quer purificar a sua igreja, irmãos. Deus quer purificar a sua noiva. Deus quer nos lavar com água pura. Deus tem essa água pura nesse manancial, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que traz de volta a santidade ou a santificação sobre nós. Diz a palavra que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas eu gosto como diz em espanhol, diz assim que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, como nós, eu me incluindo, como nós, igreja brasileira, como nós, nação brasileira, podemos desejar ou querer ou esperar tempos bons, tempos favoráveis, tempos de refrigério, tempos de avivamento, tempos de restauração. Como nós podemos esperar isso sem a santidade de Deus em nós? Sem santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Então, não é possível ver o tempo de Deus. É impossível ver um tempo de avivamento se não existe santidade de Deus no povo de Deus. Se existe imundície no povo de Deus, se existe idolatria e impureza no povo de Deus, não pode haver avivamento. Não pode haver restauração. Não pode vir sobre nós tempos de refrigério. Os tempos de refrigério que a Bíblia se refere, os tempos bons, tempos de refrigério é um tempo bom. Esses tempos virão, irmãos, quando a igreja, o povo de Deus se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, que se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, que se deixem lavar e purificar com essas águas purificadoras do manancial do Espírito Santo de Deus, quando aceitemos e reconheçamos a palavra de Deus, a palavra profética que vem para limpar e purificar a igreja do Senhor, que vem para trazer a limpeza e restauração sobre a nação completa, pela nossa causa, pela nossa humilhação, pelo nosso arrependimento, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Naquele dia, disse o Senhor, o Senhor dos exércitos, tirarei, Deus vai tirar. Ele está falando, tirarei
da terra os nomes das imagens e nunca mais serão lembrados. E também farei cortar da terra os profetas e o espírito da imundícia que operava nele, os falsos profetas. Deus vai tirar. Irmãos, eu não me preocupo com aqueles falsos profetas que estão por ali, né? Eu não me preocupo com aqueles falsos profetas, com aqueles homens que usam o nome de Jesus e andam profetizando palavras que Deus não mandou falar. Eu não me preocupo com essas pessoas, porque, irmão, diz aqui que Deus tirará. Eu não vou tirar eles. Eu posso julgar a profecia que eles estão liberando, mas eu não vou tirar eles. Eu não vou nem sequer dizer e declarar para eles: tu não és profeta, tu és um falso profeta. Não, porque Deus vai se encarregar de tirar eles. Eu já sei que são falsos profetas. Eu já sei que são profetas que estão profetizando da sua ilusão, da sua cabeça, dos seus próprios sonhos. Mas eu não vou tirar, eu não sou encarregado. Não é essa a minha missão. A minha missão é ir e pregar o evangelho de Jesus Cristo por todas as nações. E como profeta é anunciar e denunciar o pecado no meio do povo, para que o povo ouça a voz de Deus através do profeta. Porque essa é a missão do profeta. Amém? Bem-vindo, meu amigo, meu irmão Márcio Abraham Pierre. Como está, meu amigo? Saudade de você. Deus te abençoe. Então, meus irmãos, Deus vai tirar os profetas. Esses profetas que andam com espírito de imundície, que não se deixam lavar com as águas purificadoras do manancial que Deus abriu para nós, ao nosso favor. É isso que nós temos ao nosso favor, da parte de Deus. Então nós, igreja, vamos aproveitar as águas do manancial que Deus abriu para nós, ao nosso favor, para nos limpar, para nos purificar, aleluia, para nos lavar, aleluia, para tirar a imundícia e para tirar o pecado, a contaminação, a poluição que está, irmão, que é um fato. Nós não podemos esconder isso da igreja. Nós não podemos tampar o sol com um dedo. Nós não podemos ser tolerantes ao pecado, à imundícia na igreja. E somente dizer com aquela desculpa barata: ai, irmão, nós temos que amar. Irmão, nós amamos. Deus ama a igreja. Deus ama o seu povo. Deus ama a nação santa. Deus ama o povo adquirido por Deus. Deus ama porque Ele foi que comprou esse povo para Ele. Ele mandou e enviou seu Filho Jesus para derramar o seu sangue, para comprar um povo para Ele, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Então Deus, claro que ama. Claro que Deus amou tanto a nós que Ele enviou seu próprio Filho Jesus, aleluia, para morrer por nós, que nós não merecemos até hoje, mas Ele nos comprou. Então, se Ele nos comprou, é porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro, de fato, Ele nos amou primeiro, como diz a palavra de Deus. Então Deus, Ele quer nos purificar. Ele quer, aleluia, que nós aproveitemos a graça que Ele tem derramado sobre nós, para que venhamos nos limpar e nos purificar de toda imundícia, de toda falsidade, de todo espírito da imundícia, como diz aqui no versículo 2. Deus vai tirar, Deus vai libertar a sua igreja do espírito da imundícia que está operando nos falsos profetas, nos falsos cristãos, nos falsos ministros, nos falsos líderes. Deus, Ele vai tirar. Aqui Ele está declarando, de fato Ele está declarando: disse o Senhor. E naquele dia disse o Senhor dos Exércitos: tirarei da terra os nomes das imagens. Ou seja, Ele vai tirar a idolatria do coração da igreja, aleluia, e nunca mais serão lembrados. Amém, que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. E também farei cortar da terra os profetas e o espírito de imundície. Farei cortar. Esse farei cortar, como Deus diz aqui: farei cortar da terra os profetas. Irmãos, esse farei cortar, para mim, fala dos meios que Deus vai usar, da circunstância que Deus vai permitir para que esses profetas sejam cortados do meio da igreja, sejam cortados no meio do povo, sejam cortados do Brasil, sejam eliminados do Brasil. Então, irmãos, aí entra o perigo para essas pessoas. Aí está uma palavra de alerta para esses falsos profetas que estão profetizando com um espírito de imundície. Aí está o perigo, porque Deus vai usar muitas formas e muitas maneiras, de não sei quais são, mas Deus disse aqui, aleluia: eu também farei cortar
Deus vai se valer de meios aqui na terra para cortar essas pessoas do seu povo, porque estão contaminando e trazendo imundícia ao seu povo. Então Deus, como ama o seu povo, como Deus ama a sua igreja, como Deus ama os seus filhos, Ele vai cortar aqueles que estão operando com um espírito de imundícia, que não é o Espírito Santo dele. E Ele vai cortar, Ele vai fazer cortar da terra, cortar da igreja, cortar da nação brasileira. Ele vai fazer cortar, Ele vai eliminar, aleluia, em nome de Jesus. E assim vai acontecer. Assim vai acontecer, se não se arrependerem. Se não se lavarem com as águas do manancial, se não confessarem os seus pecados, se não reconhecerem que precisam ajuda, se não reconhecerem o seu orgulho, se não se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, Deus fará cortar do povo, do seu povo, esses profetas que operam com espírito de imundícia. E esse demônio, Deus vai expulsar, Deus vai tirar do seu povo, em nome de Jesus. No versículo 3, todavia acontecerá que, se alguém profetizar, dir-lhe-ão seu pai e sua mãe que o geraram: não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram lhe traspassarão quando este profetizar. Irmão, pense comigo, esse versículo aqui está demasiado forte e doloroso, irmãos. Aqui a gente somente pode ler na letra e poder ter uma noção, uma imaginação de como é, de como será, de como foi naquele tempo do profeta Zacarias. Acontecerá, Deus está falando profeticamente, né? Acontecerá que, se alguém profetizar, ou seja, esse alguém, falso profeta, né? Se alguém desses imundos, ou que operam com esses espíritos de imundícia, de falsidade, né? Acontecerá que, se alguém profetizar, dir-lhe-ão seu pai e a sua mãe que o geraram, ou seja, seus próprios progenitores, seus próprios pais, aleluia, biológico. Eu posso dizer agora a nível espiritual, seus próprios pais, até espirituais, né? Les vão dizer assim, vão declarar, vão fazer uso da sua autoridade que Deus tem dado como pais sobre o profeta: não viverás, porque falas mentira em nome do Senhor. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus tenha misericórdia de mim em nome de Jesus. Deus esteja purificando-me com o poder do sangue de Cristo Jesus. Me limpe, me purifique. Tenha misericórdia e me guarde a mim, a minha família, a minha casa. Em nome de Jesus. Deus guarde o ministério e o meu chamado que Deus colocou na minha vida. Porque isso aqui é muito forte, irmãos. Nós temos que estar bem cuidadosos, nós temos que estar com os olhos espirituais bem abertos, nós temos que estar bem atentos, nós, aleluia, temos que andar com os sentidos espirituais totalmente despertos e amadurecidos em Cristo Jesus. É por isso que Jesus fala: vigiai para que ninguém vos engane, porque nos últimos tempos se levantarão falsos profetas e virão enganar a muitos, diz a palavra, e que usarão o nome do Senhor. Mas esses profetas, pela palavra de hoje que está sendo ministrada aqui, que está aqui baseado no livro de Zacarias, diz que haverá um decreto paternal, um decreto de um pai para esses profetas, um decreto de morte. Existe um decreto de morte através de um pai. Existe um decreto de morte para esses profetas. Não viverás, porque falas mentira em nome do Senhor. Não viverás, porque falas mentira, profetizas mentira, estás pregando mentira, estás propagando mentira, estás enganando, estás mentindo. A tua mensagem é falsa, a tua mensagem é mentira, a tua mensagem é diabólica, a tua mensagem é do inferno, a tua mensagem é imunda. Pelo tanto, não viverás, porque falas mentira em nome do Senhor. Pior ainda, irmãos. Além de falar mentira, falar coisas imundas, diabólicas, porque tudo aquilo que é de mentira vem do diabo, então é diabólico. Então eles usam o nome do Senhor, o nome de Jesus.
Ainda dizem no nome do Senhor. Ainda dizem assim disse Deus. Assim diz o Senhor. Diz aqui, e seu pai e sua mãe, que o geraram. Eu posso dizer aqui que aqueles pais podem ser também espirituais. Aqueles que geram filhos espirituais. Aqueles que geram uma geração de filhos. Aqueles que geram profetas. Diz aqui, e seu pai e sua mãe que o geraram, lhe traspassarão quando este profetizar. Meu Deus. Em outra versão diz, lhe traspassarão a espada quando este profetizar. Deus tenha misericórdia, irmãos, desta geração. Mas eu espero e peço a Deus que Ele cumpra a sua palavra em nome de Jesus. Eu espero e peço a Deus que Ele respalde e cumpra a sua palavra aqui no Brasil e sobre a igreja brasileira em nome de Jesus. Para que Deus venha trazer um tempo de purificação. Para que Deus traga um tempo de restauração realmente. Para que Deus traga um tempo, aleluia, de temor. Porque o temor vai levar a fazer as coisas certas. O temor vai levar as pessoas a falar aquilo que Deus se agrada. O temor vai permitir que a igreja desperte. O temor vai trazer um entendimento de que Deus é um Deus que deve ser temido. Porque é um Deus terrível. É um Deus que tira a vida e que também dá a quem Ele quiser. Então Deus está falando, parafraseadamente, eu estou falando para você. Porque Deus está falando que se você está fazendo aquilo que é errado, falando no nome de Jesus e ainda com uma vida imunda, ainda operando com um espírito de imundície, com um demônio de imundície, irmãos, a tua vida está em risco, a tua vida está correndo perigo, a tua vida está em uma tela de juízo e você está pronto para morrer. Os teus dias estão sendo acortados na terra. Porque existe um decreto de morte contra a tua vida se não te arrependeres, se não te convertes, se não confessas o teu pecado, a tua imundície. Existe hoje um jeito para a tua vida em Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Jesus já te perdoou, mas você precisa tomar o seu perdão e te arrepender e te humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E confessar os teus pecados, aleluia, para que sejas sarado, para que sejas curado e para que a cura, para que a restauração se desate sobre a igreja, sobre o povo de Deus, para que as águas, aleluia, estagnadas, as águas, os mananciais sejam liberados, para que as águas de Deus sejam liberadas para sarar e curar, para limpar e trazer de volta a santificação de Deus, a santidade do Senhor seja desatada como um manto sobre a sua igreja, e que o sujo, o manchado, aleluia, o impuro, o maculado saia, seja rasgado da igreja e Deus venha trazer um novo tempo, aleluia, de santificação, de temor, aleluia, de honra a Deus, de pureza espiritual em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos vigiar a igreja. Vamos vigiar. Porque não é somente porque digam que eu sou profeta que eu vou andar liberando palavras que Deus não me mandou falar. Irmãos, ser profeta é uma coisa muito séria. Ser um apóstolo é uma coisa muito séria. Ser um evangelista é uma coisa muito séria. Ser pastor hoje parece que não é sério, mas é uma coisa séria, porque é um dom, é um chamado de Deus, é um ofício divino. Ser um mestre da palavra é algo muito sério demais. E todos nós vamos ser cobrados por Deus. Todos nós estamos sendo demandados todos os dias pelo Espírito Santo de Deus para nos purificar de toda imundícia, de toda mentira, para não cair no erro, para não cair no sensacionalismo, para não cair na mentira, no engano do diabo, para não trazer imundícia sobre a igreja, para não manchar as vestes da noiva, trazendo fábulas, trazendo histórias mágicas sobre a igreja. Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Irmãos, nós, aqueles que estamos um chamado e um ofício, aleluia, no Senhor, e chamados pelo Senhor, irmãos, é muito sério isso. A gente tem que parar de se empolgar. A gente tem que parar de se empolgar com o chamado e visar Jesus, olhar para o Senhor.
botar os nossos ouvidos para Deus, para que Ele venha falar. Temos que investir em nossa vida íntima e espiritual para que nós venhamos ouvir o que Deus está falando e assim falar o que Deus está falando e não da nossa própria imaginação, não da nossa própria alma, do nosso próprio entendimento humano. É o tempo onde, como eu falei ontem, irmãos, as trevas estão mais densas no Brasil e no mundo, as trevas estão mais pesadas. Então nós temos que cada vez mais passar por em cima disso, quebrar essas barreiras de trevas através da intimidade, da nossa vida com Deus. Buscar, incrementar e crescer na vida do Espírito Santo. Temos que parar de ser um profeta medíocre, um apóstolo medíocre, um pastor medíocre, que não conhece Deus, que não conhece a vontade de Deus para estes tempos, que não conhece aquilo que Deus está falando para esta temporada. Se Jesus nos trouxe o Espírito Santo, se Jesus derramou o Espírito Santo, é para que nós venhamos entender as ações, aleluia, dos tempos. Para que nós venhamos entender as temporadas que Deus traz sobre a terra e sobre a igreja principalmente. E é somente através do Espírito Santo. Então, irmão, como nós não aproveitamos esse manancial do Espírito Santo, aleluia, que nos alinha, que nos coloca no tempo, que nos coloca na vontade de Deus, que nos, aleluia, nos coloca no centro da vontade do Pai, que nos alinha com os tempos, que nos faz entender as estações. É somente o Espírito Santo. Então, irmãos, vamos parar de estar falando e profetizando coisas que Deus não mandou falar. Espiritualmente, abra seus olhos e veja o cenário profético. Veja o cenário profético mundial. Veja o cenário profético para o Brasil. Veja o cenário profético para a tua cidade. Veja o cenário profético. Veja realmente, aleluia, a dimensão espiritual, aleluia, e tudo aquilo que se está manifestando, tudo aquilo que se está movendo nesse cenário. E veja, aleluia, o que Deus está falando. E ouça o assim diz o Senhor de verdade. E libere essa palavra para o Brasil. Libere essa palavra para a tua cidade. Libere essa palavra para a tua igreja, aleluia, com o fim de trazer purificação, com o fim de trazer, aleluia, uma limpeza de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmão, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar, aleluia, realmente uma vida mais profunda com Deus, no Espírito Santo, mas também na simplicidade, na humildade, porque Deus ali, na humildade, na simplicidade, Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar, Ele vai se acercar a nós, como diz a palavra de Deus, que Ele se acerca àqueles que são humildes. Ele se chega perto àqueles que chegam diante dEle com um coração constrito e humilhado. Então Deus, Ele vai trazer tudo aquilo, o entendimento, Ele vai te colocar no tempo dEle, aleluia, através da humildade, mas buscando Ele, aleluia, com profundidade, buscando Ele realmente em nome de Jesus. Então, irmão, existe um perigo tremendo nesses dias com todos aqueles líderes da igreja, do povo do Senhor, que estão se corrompendo de forma real. E não se importa com isso, porque para eles é algo normal. Parece que o mundo está tão pesado, o maligno que já no mundo está cegando o entendimento de muitos, porque muitos já estão cedendo ao mundo, muitos estão cedendo ao sistema. Os sistemas têm se apropriado, têm possuído o entendimento e a mente de muitas pessoas, de muitos líderes. Porque estão fazendo a vontade deles, a vontade da carne, a vontade do homem, agradando a eles mesmos, vivendo um evangelho para eles mesmos. E o evangelho não é para nós. O evangelho é pregar, é boas novas. É boas novas. E boas novas é uma palavra de revelação constante, porque por isso que diz boas novas. Boas novas. E todos os dias o evangelho está se renovando no Espírito Santo e Deus está trazendo um novo tempo, uma nova onda profética, uma nova onda, aleluia, de ressurreição, de restauração, onde Deus vem e necessariamente faz e trará restauração, aleluia, e um novo despertar dos dons proféticos, dos dons, aleluia, de milagres, aleluia, dos dons de poder que se manifestam na igreja, aleluia, porque é necessário, irmão, porque a igreja tem que ser edificada, aleluia, tem que acontecer uma grande edificação, uma grande restauração antes de que Jesus venha, porque Ele vem buscar uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja que está livre da imundície, em nome de Jesus.
Bem-vinda, minha irmã Andressa Simas Pierre. Olha, glória a Deus, estão marido e mulher juntos. Glória a Deus, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com estes tempos, irmãos. As profecias estão realmente cobrando cada vez mais potência, mais poder em Deus, e nós estamos como aqueles que dormem. Diz aqui a palavra: e sucederá naquele tempo que todos os profetas se envergonharão de sua visão quando profetizarem, nem nunca mais vestirão um manto de pelos para mentir. Ou seja, um manto profético, um manto do ofício profético, para eles será uma vergonha. Por quê, irmão? Porque eles vão entender que eles estavam envergonhando o nome do Senhor. Eles entenderão que estão mentindo, que estão vivendo um falso evangelho. Então, o que é melhor? Que é melhor para eles? Qual é a decisão que fala aqui? A decisão deles é se entregar ao mundo, é se entregar ao sistema, é ceder ao sistema e negar o evangelho, negar o manto profético, negar o seu ministério, negar o seu ofício, negar o seu chamado. Então, se entregar a uma vida comum e corrente, a uma vida comum e corrente segundo o sistema do mundo. Como aqui diz que mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho estado no campo como diarista para um amo, desculpe, né, desde minha juventude. Mentindo. Continuará mentindo para eles mesmos, né? E se lhes perguntarem: que feridas são essas entre suas mãos? E ele responderá: com elas fui ferido na casa de meus amigos. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós, porque o ministério, eu falo isso sem medo nenhum. O ministério que Deus levantou, biblicamente falando, que sempre foi e até agora é o ministério para edificar, restaurar, confrontar e trazer a voz de Deus para a igreja, para o povo de Deus, é um ministério profético. Sempre foi um ministério profético. Por isso que Deus sempre levantou um profeta. Por isso que Deus sempre levantou uma pessoa nesse ofício profético, seja homem ou seja mulher. E muitos desses profetas operaram e agiram como juízes também, impostos pelo próprio Deus. Então, irmãos, hoje em dia o ministério e o ofício do profeta se vê banalizado na igreja, menosprezado. E a palavra me ensina: crede, pois, nos profetas e sereis prosperados. Então, hoje o ministério e o ofício profético se vê desacreditado por causa desses homens que estão aí com espírito de mentira, sujando, manchando a igreja, sujando e manchando as roupas e as vestes da noiva, maculando a santidade de Deus dentro de nós ou dentro da igreja, trazendo imundície através de uma vida imunda, uma vida falsa, uma vida contaminada e poluída. Homens que ao mundo se apresentam como se estão bem, como se está tudo perfeito, como grandes homens de Deus. Mas Deus conhece eles, que são pessoas que operam com um espírito de imundície. Mas Deus está declarando que tem um tempo, aleluia, de validade esses ministérios. E que estão correndo risco de morte pelo fato de estarem contaminando o povo de Deus, de estarem sujando e usando e banalizando o nome do Senhor Jesus. Deus tenha misericórdia desses homens e que eles possam se arrepender. Mas se existe um decreto de morte, eu não posso pedir por misericórdia. Se existe um decreto de Deus, assim vai acontecer. E como disse aqui, Deus falando: e naquele dia, disse o Senhor dos Exércitos, no versículo 2, né? Tirarei da terra os nomes das imagens e nunca mais serão lembrados, e também farei cortar da terra os profetas e o espírito de imundície que opera neles. Deus vai fazer cortar esses ministérios, esses homens do meio da terra, do meio da igreja, do meio do povo, do meio do Brasil, porque é necessário Deus trazer um tempo de purificação, primeiramente na sua igreja, porque a ordem começa pela casa de Deus. Aleluia.
Então, irmãos, Deus tenha misericórdia de mim como profeta. Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Dá certo temor e medo no meu coração dizer que eu sou profeta. Porque, irmãos, eu sei, realmente sei o que significa, aleluia, eu sei o que significa esse ministério. Eu sei o que significa a realidade de ser chamado ao ofício, aleluia, ministério profético nestes tempos. Porque são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, são tempos maus. Mas glória a Deus. Eu não posso negar, eu não vou ceder ao sistema, eu não vou ceder ao sistema que está no mundo e que está dentro da igreja. Eu não vou ceder ao sistema religioso, eu não vou ceder ao sistema de politicagem dentro e fora da igreja, não, em nome de Jesus. Eu não quero ceder, eu não quero levar mentira, eu não quero levar engano para a igreja. Eu quero abrir os olhos para a igreja, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor me use como um instrumento, aleluia, com a palavra dele, para abrir os olhos da igreja. Assim a igreja não aceite, como disse Deus para Ezequiel. Assim eles não queiram, porque eles são casa rebelde. Mas eu quero fazer e vou fazer, em nome de Jesus, a minha parte de obedecer, de falar, assim diz o Senhor, assim Deus está falando. É isso que Deus está soprando pelo Espírito Santo de Deus hoje. Mas eu e a minha casa, eu, César Augusto Machado Figueira, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como filhos de Deus, como chamados de Deus, como escolhidos por Jesus e como selados pelo Espírito Santo, serviremos ao Senhor. Assim gostem ou não gostem. Assim aceitem ou não aceitem. É a mensagem de Deus que importa obedecer. É o chamado do céu que me importa obedecer. É a mensagem do Evangelho que me é necessário anunciar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, existe esse dia, e nesse dia Deus está preparando, já preparou esse dia, todo o cenário celestial já está preparado para o grande dia. Mas por enquanto esse dia não chega ainda, nós, igreja, temos que buscar a Deus, nos achegar a Deus, nos tornar para Deus, para que Ele se volte para nós. Fazer retos os nossos caminhos, sair das veredas tortas em nome de Jesus, sair da mentira, do engano, tirar aquela sujeira das mensagens do Evangelho de Deus, tirar a contaminação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho do reino de Deus. Parar de fábulas, de mentiras, de enganos, parar de histórias de magia dentro da igreja, irmãos. Deus precisa, e Ele quer, e Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Ele vai fazer um grande mover, Ele vai trazer de volta um novo mover do Espírito Santo, como em Atos 2. De verdade, Ele vai trazer essa onda poderosa de Deus sobre a sua igreja. Mas estará baseado nos mesmos princípios: busca, oração, intimidade, obediência. 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 E então virá o grande som, o grande derramar, a grande manifestação dos filhos de Deus, que vai revolucionar, aleluia, o mundo, antes que Jesus volte, antes que Jesus venha buscar a sua noiva. Eu creio isso, em nome de Jesus, e assim vai acontecer. Então tudo aquilo que está acontecendo no mundo, tudo aquilo que está acontecendo aqui no Brasil, tudo aquilo que está acontecendo, irmão, na igreja, nós temos que ter discernimento no Espírito Santo. E ser conscientes também. Estar cientes de que vai acontecer. Estar ciente de que realmente o pecado tem realmente entrado com legalidade e com muita força dentro da igreja, mas Deus preparou um manancial para purificar a sua igreja. Para purificar a igreja do pecado e da imundícia. Glória a Deus. Diz aqui em Malaquias, irmãos, o outro livro que já tinha falado, né? O profeta Malaquias diz assim no último capítulo, em nome de Jesus, capítulo 4, diz assim: o dia do Senhor. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes
e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Glória a Deus. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Aleluia. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés. Amém. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Glória a Deus. Então, irmão, esse dia está vindo. Bem-vindo, boa noite, meu irmão Osinaldo Barbosa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom para a tua vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse dia do Senhor está vindo. Esse dia do Senhor está vindo. Mas os dias proféticos também estão aqui acontecendo na terra hoje em dia. As profecias estão vindo para se cumprirem. As palavras escatológicas estão manifestando, se estão cumprindo. Né? Só não vê quem não quer enxergar. Somente não vê, não discerne isso quem não quer enxergar. E quem não quer enxergar é porque realmente, irmão, o espírito da rebeldia é muito forte. Ou não tem o Espírito Santo na sua vida verdadeiramente. Porque para nós entendermos, para nós ver e discernir esses tempos, a palavra profética que diz que o dia do Senhor está vindo. Irmãos, nós temos que ter o Espírito Santo. Temos que estar convictos, convencidos, possuídos, plenos do Espírito de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. O interessante, me chamou a atenção o versículo 4 aqui de Malaquias, porque diz aqui: lembrem-se da lei do meu servo Moisés. Interessante que Deus aqui, depois desse versículo, muda para o versículo 5 e muda de novo para, tipo, como que fosse outro contexto, mas não é o mesmo, não é outro contexto, é o mesmo contexto que Deus está falando aqui, né? Lembrem-se da lei do meu servo. Ou seja, Deus está nos alertando, ou seja, pelo Espírito Santo, lembrem-se de tudo aquilo que eu já falei. Lembrem-se da lei de Moisés, da lei mosaica. Lembrem-se dos decretos que já tinha falado. Lembrem-se das ordenanças que lhe dei em Horebe, né, no monte de Deus, para todo o povo. Lembre-se, lembre-se. Agora voltando para nós hoje, para a igreja. Irmãos, do que você precisa hoje se lembrar que você tem esquecido da parte de Deus? Se Deus manda lembrar, através do profeta, a lembrar a lei, a sua palavra, aquilo que ele tem falado, aquilo que ele tinha falado, os decretos que ele tinha dito e que falou, se ele manda lembrar, é porque havia naquele tempo um tempo de esquecimento, onde o povo tinha se esquecido de Moisés, da lei, de todo aquele acontecimento sobrenatural que Deus tinha feito com o povo de Israel. O povo tinha se esquecido da palavra de Deus, dos decretos do Senhor. O povo tinha se esquecido, aleluia, das ordenanças de Deus. O povo tinha se esquecido das façanhas que Deus permitiu viver a Moisés, aleluia, naquele tempo. Então Deus tem que lembrar, lembrem-se, ou Deus tem que mandar a nós para nós lembrarmos daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem dito.
E eu creio realmente, irmão, que não é casualidade isso que estou falando, porque Deus ultimamente, nestas últimas semanas, falando sinceramente, né? Deus tem me lembrado de palavras e tenho falado e pregado sobre isso. Nestes últimos dias, Deus tem me lembrado de coisas que Ele falou para mim profeticamente, né? E que hoje estou vivendo, que hoje estou falando, estou pregando, manifestando. Palavras que eu, aleluia, Deus tinha falado no passado, coisas que eu recebi da parte de Deus como resposta em oração, né? Coisas que Deus falou em um momento de intimidade comigo anos atrás, e Deus tem trazido tudo isso. Deus tem me permitido lembrar, irmãos, para que eu me veja em Deus, para que eu veja realmente, aleluia, o chamado e o propósito de Deus na minha vida, e aquilo que, aleluia, eu tenho que fazer, aleluia, na minha vida e através da minha vida, aquilo que eu preciso obedecer e viver aqui nessa terra, aquilo que eu preciso viver e obedecer aqui no Brasil, como profeta nesta nação. E por isso que eu comecei falando no início desta live, irmãos, que, irmãos, se Deus me trouxe para o Brasil, se Deus me deu a língua, aleluia, que se fala aqui no Brasil, irmãos, é porque, aleluia, a mensagem de Deus, aleluia, o ministério que Deus me encomendou a mim, primeiramente, aleluia, tem que ser focado aqui para esta nação, porque Deus sabia que para o Brasil viriam tempos difíceis. Deus precisa, aleluia, levantar pessoas específicas para esta nação, desta nação e ainda de fora, como é no meu caso. Deus me trouxe de fora para trazer palavra de Deus, para trazer palavra de edificação para esta nação, aleluia, para aprender aqui também e para trazer a palavra do Senhor, para que a igreja venha também, aleluia, escutar a mensagem através da minha pessoa, em nome de Cristo Jesus. Porque vocês, Brasil, vocês brasileiros, igreja, vocês hoje para mim, aleluia, têm sido e são meu campo missionário. A nação brasileira, a terra, a geografia brasileira é o meu campo missionário, onde eu opero, e eu estou aqui como profeta em nome de Jesus e como missionário, fazendo a obra, levando a mensagem, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus, dizendo o que Deus manda dizer e calando o que Deus não manda falar, em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de mim e que me ajude pelo Espírito Santo, que me dê força, que me dê graça, que me dê garra, que me dê coragem, que me dê ousadia e valentia para falar e liberar a palavra para a igreja, primeiramente em nome de Jesus, para o Brasil, em nome de Jesus, com o fim de que a nação, de que a igreja busque se acercar, busque, aleluia, se arrepender, busque realmente ao Senhor de coração, busque chamar a atenção de Deus de novo para o Brasil, para a igreja brasileira, irmão, porque o cenário daqui do Brasil, o cenário político, o cenário social, o cenário espiritual, irmão, está um caos aqui no Brasil, e pouco a pouco as coisas estão cada vez mais ficando mais densas e mais escuras, porque a tendência é piorar, irmãos. Mas vemos homens idolatrando homens, idolatrando políticos e homens. Vemos cristãos, homens de Deus, com todo respeito, idolatrando a outros homens. Irmãos, o nosso foco é Jesus. Jesus não me mandou a mim colocar meus olhos em fulano de tal, em ninguém. Deus não me mandou a mim colocar meus olhos em nada e em ninguém daqui do Brasil e do mundo. A palavra me diz assim: postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Eu coloco meus olhos, a minha vida, a minha visão, o meu chamado, o meu ministério em Jesus, porque Ele morreu por mim. Ele que me deu fé. A minha fé está nele. A minha fé se incrementa nele. Amém? E é assim que tem que ser. Deveria de ser para nós, filhos de Deus, homens de Deus, igreja de Jesus. O nosso papel, irmãos, como igreja, como cidadãos cristãos que estamos na terra, que habitamos num país na terra, o nosso papel, biblicamente falando, irmãos, é orar, é interceder, é clamar, é se identificar com a nação, com o país, com o lugar onde Deus nos coloca. Irmãos, eu não sou brasileiro, mas quando eu falo como se eu for brasileiro, eu me identifico com o Brasil, me identifico com a nação brasileira, me identifico com este país, me identifico com você e amo esta nação.
Então eu falo, irmão, nós como igreja brasileira precisamos nos tornar e nos voltar a Deus e focar nossos olhos e a nossa fé somente em Jesus, irmãos. Porque nós não podemos ver Jesus e enxergar, então nós colocamos nossos olhos e enchemos o nosso coração de idolatria. Não! Em nome de Jesus, que Deus venha tirar essa mentira, esse engano, essa maldição da idolatria de nosso coração e do coração da igreja, em nome de Jesus. E que nós voltemos a adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Que a igreja brasileira volte, aleluia, à sua essência de ser uma igreja adoradora, que adora a Jesus em espírito e em verdade, aleluia, com esse talento que Deus deu naturalmente ou sobrenaturalmente à igreja brasileira, aleluia, de adorar a Deus, de louvar ao Senhor com a sua canção, com as suas canções a Deus, irmão. Não, igreja, não perca a sua essência de ser uma igreja adoradora, aleluia, irmão. Satanás quer destruir essa igreja brasileira, porque sabe que quando nós, igrejas, adoramos a Deus, o inferno se estremece, as trevas fogem de diante de nós, aleluia, os demônios, aleluia, têm que fugir em nome de Cristo Jesus, porque estamos adorando ao Deus. E quando nós, igreja, adoramos ao Senhor, quando se levanta uma igreja adoradora em espírito e em verdade, aleluia, não existe exército, não existe inferno que se levante contra nós, porque maior é aquele que está conosco, porque o Deus Todo-Poderoso, porque o Rei da Glória se manifesta, Ele vem sobre a terra, Ele desce, Ele cura, Ele sara, Ele restaura, e Ele prospera a terra. Glória a Deus. Então Deus, irmão, nos manda hoje, não se esqueçam de mim, lembrem-se de mim. Não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam de Jesus. Igreja, não te esqueça do Espírito Santo que te chamou. Não te esqueça daquele que te deu um dom e um chamado. Não te esqueças o para que Deus te deu um dom. Não te esqueças o para que Deus te deu um chamado. Não te esqueças o para que Deus te chamou a ser um profeta. Não te esqueças o para que Deus te chamou a ser um pastor, ou um apóstolo, um evangelista, um missionário, um mestre da palavra. Não te esqueças o para que Deus te colocou no corpo de Cristo. Não te esqueças qual é o teu papel no reino de Deus. Não te esqueças de tomar e qual é a tua posição diante de Deus. Irmão, igreja, levanta-te. Igreja brasileira, levanta-te em nome de Jesus Cristo. Levanta-te. E tu verás o que Deus vai fazer nesta nação. E tu verás, aleluia, a repercussão espiritual em outras nações, em outros países e em outros continentes. O que Deus vai fazer se você, aleluia, chegar com um coração humilde, com um coração humilhado. Se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, você verá a grande glória de Deus manifesta na tua nação, na tua geografia, na tua terra, falando da terra física. Porque Deus honra aqueles que Ele honra. Você não honra a Deus somente quando usa o nome de Jesus. Você não honra a Deus somente quando ora e levanta as mãos. Você honra a Deus quando você vive uma vida pura, santa. Assim você não pregue. Assim você não seja um profeta. Assim você não seja um apóstolo. Assim você não seja um pastor. Assim você não seja um diácono. Assim você não seja o mestre da palavra. Irmãos, assim você não seja nem sequer um missionário. Irmãos, Deus honra aqueles que Ele honra. Deus exalta aqueles que buscam o seu nome. Aqueles que se achegam a Ele. Aqueles que chamam a atenção dEle. Um coração constrito e humilhado, igreja, Deus não desprezará jamais. Jamais. Vocês querem ver dias bons? Você quer ver dias bons, gloriosos? Tempos de refrigério? Aleluia! Deus vai trazer esses tempos, sempre e quando a condição seja que você se arrependa, que você, aleluia, confesse seus pecados, que você se converta dos seus maus caminhos, que você foque a sua fé, ponha os seus olhos no autor e consumador da tua fé. No autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele é o meu, aleluia, autor e consumador da minha fé. Ele que morreu por mim. Ele que me comprou para Deus. Ele que me selou com o Espírito Santo. Ele que me deu a palavra para poder pregar e anunciar. Ele me chamou, aleluia, ao ofício profético, aleluia. Ele, o autor da minha fé.
Isabela Oliveira, boa noite. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Shalom para a tua vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, basicamente esta palavra de hoje é uma continuidade daquilo que Deus está falando. Como disseram os apóstolos, os primeiros apóstolos, nós somente podemos falar daquilo que temos visto e ouvido de Deus. Então julguem vocês mesmos, julguem por vocês mesmos, a quem é melhor obedecer, a Deus ou aos homens. E com esse versículo que eu me despeço hoje, nesta noite, abençoo vocês em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre o Brasil e a igreja brasileira, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Esse é o clamor que hoje nós precisamos levantar diante de Deus. Com manos ao céu. Clamamos por misericórdia, Deus, para o Brasil. Deus, clamamos por misericórdia sobre a tua igreja brasileira. Clamamos por um despertar em nossos corações, no íntimo do coração, Pai. Para que o imundo, para que o impuro, para que o manchado, para que o maculado saia em nome de Jesus. Para que a imundícia, meu Deus, saia, seja purificada a igreja, seja purificado o povo e a nação venha a ser prosperada em nome de Yeshua HaMashiach e pelo sangue do Cordeiro. E que Deus nos dê abundante paz. Amém, Deus? Como profeta eu clamo a ti, Pai. Pai, que venha o teu reino. Que venha o teu reino sobre o Brasil. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Unicamente. Seja feita a tua vontade no Brasil. E que assim como é feito lá no céu, assim como tu faz lá na eternidade, faz aqui na tua igreja, Pai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Shalom, boa noite, em nome de Jesus Cristo. Compartilhem essa mensagem, compartilhem a mensagem de ontem também, irmão. Eu acredito que essa mensagem realmente vem da parte de Deus. Eu creio, eu tenho convicção disso em nome de Jesus. Compartilhem essa mensagem. Eu sei que essa mensagem que há muitos quizás não são agradados, mas, irmão, Deus se agrada daqueles que obedecem em nome de Jesus. Compartilhem se você quiser, você não está obrigado também. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Compartilhe nas tuas mídias sociais. Deus venha te abençoar e Deus venha te honrar e te prosperar em todas as áreas conforme a sua vontade em Cristo Jesus. Amém e amém. Agora sim, glória a Deus.